Fala galera, Laerte Viana na área, acabei de chegar em casa de volta ao interior após uma semana na capital paulista cobrindo o UFC São Paulo, espero que tenham gostado dos conteúdos, uma cobertura em loco, muitas entrevistas, mas eu fiquei surpreso, confesso para vocês, que após o evento, uma onda de comentários, muitas críticas a respeito da luta principal. Eu quero trazer o meu ponto de vista aqui e saber ouvir o de vocês, então já deixa o like no vídeo porque dá aquela moral e se inscreva aqui no canal para ajudar o amigo. Vamos bater 90 mil inscritos ainda essa semana antes do UFC 294, antes do UFC 295. Será que é possível? Conto com vocês. Bom, sobre o vídeo, não é segredo para ninguém que Jailton Malhadinho chegou como o grande favorito da noite. Nas casas de apostas estava pagando 5-1, o hype estava nas nuvens, a expectativa era tão grande que mesmo o card sendo montado apenas com nomes da nova geração e ele liderando essa turma, sem nenhuma grande estrela da geração passada que a gente está acostumado, ainda assim esse evento bateu o recorde de público da história do UFC em São Paulo. 10.792 pagantes, ultrapassando outros UFCs que contamos com Vitor Belfort, Ronaldo Jacarelli, Lyoto Machida e outras lendas. Acontece que, diferente do que a grande maioria imaginou, e eu me incluo nesse pacote, Lewis foi mais resistente, mais duro do que o esperado e impôs ao brasileiro a sua primeira luta de 5 rounds em toda a sua carreira e apenas a segunda vez que ele passa do terceiro round em 21 lutas profissionais. Ainda assim, o que vimos dentro do cage foi um verdadeiro monólogo, 25 minutos de soberania e um completo domínio do brasileiro, que emplacou sua 15ª vitória seguida, a 6ª no UFC, e se manteve na briga pelo posto do próximo desafiante ao cinturão dos pesados. O que me espantou, no entanto, foi uma parcela de comentários negativos, haters que brotaram do nada para criticar a maneira que a vitória foi construída, como se isso de algum jeito diminuísse a qualidade e a expectativa em torno do Malhadinho. Sim, eu entendo que o público é passional, grande parte da parcela não entende tão a fundo e tá lá só para ver pancadaria, corpos estirados no chão, anarquia como se não houvesse um amanhã. Tudo bem, isso faz parte. Também concordo que a luta não foi das mais emocionantes, não tivemos grandes momentos. Porém, analisando tecnicamente os encaixes, o contexto de tudo que envolvia, eu sinceramente acho que não há do que reclamar. Vejo muitos falando que ele poderia ter sido mais agressivo, tentado um ground and pound mais efetivo, buscado um braço, um armlock, arriscar de alguma maneira, só que aí seria grande o risco de perder uma posição e cair por baixo justamente do Derrick Lewis, que é conhecido por ser um brutamonte, um daqueles caras que levanta na base da brutalidade, sem nenhuma técnica, na força pura. Imagina arriscar tudo e cair por baixo de um cara desse. Pra mim, o Malhadinho foi inteligente, fez o que tinha que ser feito de maneira fria e calculista, não sofreu danos, não acumulou riscos e foi anulando, tirando qualquer possibilidade do rival surpreender e fez a parte dele para vencer. Ah, Laerte, mas o Spivak recentemente finalizou rápido o Derrick Lewis. Sim, é verdade, só que aí temos dois pontos. O primeiro é da evolução. Obviamente o Lewis foi para academia, sabia do que o Malhadinho ia fazer e treinou essa posição. Esses caras da parte de cima não vão ficar apresentando os mesmos erros, as mesmas brechas para sempre. Vão evoluindo, mesmo que pouco a pouco. A segunda é a questão do peso. Meus amigos, no dia da balança, na sexta-feira, Derrick Lewis estava 16 quilos mais pesado que o Malhadinho. Imagina o quão difícil é manter um cara pesado dessa maneira no chão e ainda assim fazer um controle posicional, não deixar levantar, abafar o tempo inteiro. Isso não é tarefa fácil, influencia muito na hora da luta, mas ainda assim tivemos um domínio completo e uma ampla queda, um amplo leque de quedas, né? Raspagens a todo momento, conseguia levar a luta para o solo e também tirou duas dúvidas que tínhamos em relação a ele, que era a resiliência e o gás. Os dois estavam em dia. Outro ponto, por mais que o encaixe técnico fosse de fato bem favorável para o brasileiro, do outro lado estava simplesmente o maior nocauteador da história do UFC. Não é brincadeira, um cara extremamente perigoso, tem o toque da morte nas mãos. Uma patada e muda toda a história, o rumo da prosa vai para outro caminho, então não poderia arriscar e ainda assim o Malhadinho fez o cara de gato e sapato, boneco de pano. O atropelo foi tão grande que, pasmem, ele bateu o recorde de maior domínio da história da divisão dos pesados. De 25 minutos da luta, ele controlou de maneira absoluta durante 21 minutos e 10 segundos. Como é que alguém vai falar que uma atuação dessa maneira não foi positiva? Não é porque dessa vez ele não teve a facilidade de sempre que isso joga contra. Ele ter feito isso contra outros caras já é de assustar, porque ninguém vence dessa maneira, sem ser golpeado. Inclusive, esqueçam aquele Malhadinho que entra pra quedar, abafa de maneira impecável, não é tocado e sai com o braço levantado como se não tivesse acontecido nada, sem nenhum arranhão no rosto. Nessa parte do jogo, meus amigos, lá em cima, estamos falando de outro nível. São caras raros, da elite,
onde pouquíssimos atletas vão chegar nesse patamar. Então, naturalmente, o nível sobe, a dificuldade aumenta, não dá para fazer a mesma coisa que ele fazia antes. Isso faz parte. Ainda assim, teve uma atuação completamente dominante e saiu com o braço levantado. Entendam bem que eu não estou falando aqui que o Malhadinho não tem pontos a serem criticados, a melhorados, que não tem como evoluir, não é nada disso. É óbvio que tem, como qualquer outro atleta. A questão é que, baseado apenas nessa atuação, nesse domínio contra o Derrick Lewis, eu sinceramente não consigo ver o copo meio vazio. Eu vejo o copo meio cheio, com pontos a serem corrigidos. É diferente de falar que acabou o hype, de que não é tudo isso, que não iria aguentar e coisas do tipo. Esse nível de atuação prova que o cara tá num patamar acima, que tá pronto para ser um dos representantes dos melhores do mundo. Lá em cima, qualquer detalhe faz a diferença. Quando eu vejo as pessoas criticando, eu fico pensando, mas esperavam o que do Malhadinho, que é um grappler? Que ele interasse para tocar porrada como se não houvesse amanhã, tipo um Taito Iwasa da vida, que se empolgasse, fizesse algumas atuações ou algumas tomadas de decisões pouco responsáveis para agradar o público e no calor da emoção e colocar tudo a perder? Eu sinceramente acho que isso não faz sentido e eu não falo só do Malhadinho. Falei isso do Khamzat Chimaev nas últimas lutas, falei do Israel Adesanya antes de perder e muitos outros exemplos. Então a pergunta que eu deixo aqui para vocês é, concordam comigo que o Malhadinho hoje já está pronto para representar o Brasil no topo do mundo, que ele tem chances de se tornar campeão e é claro que pode perder a próxima rodada, pode ganhar, isso faz parte do jogo, mas esse nível de atuação já é digno de disputa de cinturão ou não acreditam que ainda tem muito a melhorar, que tem outros pontos que precisam serem corrigidos, não gostaram da atuação? Qual é a visão de vocês a respeito da vitória dele contra Derrick Lewis? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários e por falar em campeão do mundo, em possibilidade para isso, se liguem só porque o Alex Poatan é favorito lá na stake contra o Jiri Prochazka no UFC 295 e você pode dar o seu pitaco clicando no link fixado aqui embaixo usando o código LAERTVIANA, tudo junto em letra maiúscula. Esse card do UFC 295 inclusive tá bem interessante, vale vocês conferirem as odds no link aqui embaixo, mas hoje eu quero saber sobre o Malhadinho para deixarem nos comentários e já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque é muito importante, e deixar o like para o YouTube entender que estão gostando dos conteúdos. Fiquem ligados, eu vou tentar falar com o Malhadinho, vou tentar falar com o Caio Borralho, já soltei ontem a entrevista com o Alex Poatan, tem Glover Teixeira essa semana, vai ser repleto de conteúdos nos próximos dias e como sempre eu conto com a audiência e o apoio de vocês. Valeu!